Esse material tem caráter educativo e integra as ações do projeto Técnico de Som, Qualidade e Sustentabilidade, aprovado pela Secretaria do Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal. Seguimos com o professor e narrador Luiz Vinícius Taborda Pacheco. 7. Introdução ao áudio. O que é som? O som é uma vibração que se propaga através dos meios, como o ar, a água ou até o sólido, e é percebido pelos nossos ouvidos. Essas vibrações geram ondas sonoras, que são mudanças rápidas de pressão no ar ou em outro meio. A percepção do som ocorre quando essas ondas atingem o tímpano do ouvido, gerando uma resposta nervosa que é interpretada pelo cérebro. Aqui estão algumas das principais características do som. Frequência, aguda ou grave. Refere-se ao número de vibrações que ocorre por segundo e é medida em hertz. Sons com alta frequência têm o tom mais agudo, como o som de um apito, enquanto sons de baixa frequência têm um tom mais grave, como o som de um tambor. Amplitude, intensidade. Relacionada à quantidade de energia na onda sonora, determina o volume do som. Quanto maior a amplitude, mais intenso é o som, mais alto. E quanto menor a amplitude, o som será mais fraco, mais baixo. A intensidade do som é medida em decibéis. Duração. Refere-se ao tempo em que o som é emitido. Pode ser curto, como um estalo, ou prolongado, como o som de uma nota musical. Timbre. É a qualidade do som que permite distinguir fontes sonoras diferentes, mesmo que tenham a mesma frequência e amplitude. Por exemplo, o som de uma guitarra é diferente do som de um apito, apesar de ambos poderem tocar a mesma nota. Velocidade de propagação. A velocidade com que as ondas sonoras se deslocam dependendo do meio em que estão se propagando. No ar, a velocidade do som é de cerca de 343 metros por segundo à temperatura ambiente, mas pode variar em outros meios como água ou metais. Essas características trabalham juntos para criar uma experiência sonora que percebemos. O som é essencial para a comunicação, como na fala e na música, e também é utilizado de maneira fundamental em várias áreas, como na ciência, na medicina e na tecnologia. 7.1. Tipos de equipamento de áudio. Microfones e captadores. Microfones e captadores são dispositivos essenciais para capturar o som, mas eles funcionam de forma diferentes, dependendo do tipo de tecnologia usada e da aplicação. Vamos explorar ambos com mais detalhe. 7.1.1 Microfone. Os microfones são dispositivos usados para converter ondas sonoras, vibração no ar, em sinais elétricos, e são amplamente utilizados em gravações, transmissões e sistema de som. Existem vários tipos de microfone, cada um com características próprias. Aqui estão os principais tipos e suas características. Principais tipos de microfones. Microfone dinâmico. Princípio de funcionamento. Usa um diafragma que se move quando é atingido por ondas sonoras. Esse movimento gera uma corrente elétrica devido à interação com o ímã, convertendo o som em sinal elétrico. Características. Resistente e durável. Requer pouca manutenção. Menos sensível, o que pode ser vantajoso em ambientes barulhentos. Usado em apresentações ao vivo e para gravações. Exemplo, o microfone Shure SM58, popular em performances ao vivo. Microfone condensador. Princípio de funcionamento. Utilizando um condensador, placa de metal e uma membrana fina, que muda sua capacidade quando as ondas sonoras fazem a membrana vibrar. Esse tipo de microfone requer uma fonte de energia, geralmente uma alimentação Phantom Power 48 volts, para carregar o condensador. Características: muito sensível e capta uma ampla gama de frequências. Excelente para gravações em estúdio, especialmente de vozes e instrumentos acústicos. Menos robusto que o microfone dinâmico, portanto, não tão indicado para uso em ambiente ao vivo, a menos que seja usado com cuidado. Exemplo: microfone Neumann U87,
um modelo clássico de estúdio. Microfone Ribbon, fita. Princípio de funcionamento. Utiliza uma fita metálica fina suspensa entre dois ímãs. Quando o som atinge a fita, ela vibra, gerando um sinal elétrico. Características. Muito sensível e com um som característico, suave e quente. Mais frágil e suscetível a danos do que outros tipos de microfone. Usado principalmente em gravações de estúdio, especialmente para capturar a sonoridade clássica de alguns instrumentos ou vozes. Exemplos: microfone EAE R44C. Microfone lapela, lavalier. Princípio de funcionamento. Microfone pequeno, geralmente preso à roupa de quem fala. Características: usado em filmagens, gravações de vídeo e transmissões ao vivo. Pode ser condensador ou dinâmico, dependendo do seu modelo. Permite ao usuário que se mova livremente sem perder a captura de áudio. Microfone de carbono. Princípio de funcionamento. Utiliza grãos de carbono em um pequeno compartimento para gerar sinais elétricos quando as ondas sonoras os comprimem. Característica: menos comum hoje em dia, sendo substituídos por tecnologias mais modernas. Era mais usado em telefones antigos e dispositivos de comunicação simples. Microfone shotgun. Principal funcionamento. O microfone shotgun é um tipo especializado de microfone altamente direcional, projetado para capturar som de uma fonte específica, com mínima captação de sons vindo de outras direções. Ele é muito utilizado em gravação de áudio para cinema, TV, teatro e produções de vídeo, onde quer isolar o som de uma fonte particular, como uma pessoa falando ou um objeto fazendo um som, e minimizar os ruídos de ambiente. Característica dos microfones. Direcionalidade, padrão polar. Determina como o microfone capta o som em relação à sua posição. Alguns exemplos incluem: omnidirecional, captura o som de todas as direções. Cardioide, captura o som principalmente da frente, com redução de som vindo das laterais e costas. Supercardioide, hipercardioide. Focam ainda mais na captura do som da frente, com maior rejeição de sons nas laterais. Bidirecional, captura som da frente e de trás, como em entrevistas. Figura 66, representações gráficas de capturas, tipos de capturas de microfone. Descrição: 6 figuras que demonstram tipos diferentes de captura de microfone: omni, bidirecional, cardioide, supercardioide, hipercardioide e shotgun. Shotgun. O microfone tem um formato de tubo longo, ou gun, semelhante a um cano, o que é responsável pela sua habilidade de captar sons em longas distâncias e de uma direção mais focada. Resposta de frequência. Refere-se à gama de frequências que o microfone pode captar de maneira eficaz, sendo uma característica importante para capturar diferentes tipos de som com clareza. 7.1.2 Captadores. Os captadores são dispositivos usados para captar o som de instrumentos musicais, como guitarras, violões, baixos e até violinos. O princípio básico de funcionamento é semelhante ao de um microfone, mas os captadores são feitos para detectar vibrações mais específicas, geralmente de cordas ou outros materiais. Tipos de captadores. Captador magnético, usado em guitarras e baixo. Princípio de funcionamento. Usa um ímã e uma bobina de fio. Quando as cordas metálicas vibram, ela se alterna o campo magnético gerado pelo ímã, criando uma corrente elétrica na bobina, que é então transformada em sinal elétrico. Tipos de captadores magnéticos. Single coil. Produz um som brilhante e claro, mas pode ser mais susceptível a interferências de ruídos, como zumbidos. Humbucker. 2 captadores single coils conectados de forma a cancelar o ruído, proporcionando um som mais encorpado e sem interferências, mas um pouco mais sujo e pesado. Características. Usado principalmente em guitarras elétricas e baixos. Captadores magnéticos podem ser ajustados em alturas para modificar o timbre e intensidade do som. Captador piezoelétrico, usado em violões e instrumentos acústicos. Princípio de funcionamento.
Funciona com base no efeito piezoelétrico, onde materiais como cristais ou cerâmicas geram uma tensão elétrica quando submetido à pressão. O captador piezoelétrico é colocado sobre a ponte do instrumento e detecta as vibrações da corda ou do corpo do instrumento. Características: captura um som mais natural e fiel ao som acústico do instrumento, frequentemente usado em violões e instrumentos acústicos. Menos sensível a ruído, mas pode ter um som mais seco, comparado aos captadores magnéticos. Diferença entre microfones e captadores. Função: microfones são usados para captar o som no ambiente, enquanto os captadores são usados para captar a vibração específicas de instrumentos musicais como guitarra, baixos e violões. Princípio de funcionamento: ambos convertem vibração sonora ou mecânica em sinais elétricos, mas os captadores são otimizados para trabalhar com os sinais de instrumentos específicos. Aplicações: microfones são mais usados em gravações, transmissões, enquanto os captadores são principalmente para amplificar instrumentos musicais. Ambos os dispositivos desempenham um papel crucial na captura e produção do som, cada um com sua particularidade de design e aplicação. 7.1.3 Caixas de som. Tipos de caixas de som. As caixas de som podem ser classificadas de acordo com a sua construção, finalidade e componentes internos. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de caixas de som. Caixa de som passiva. Características: não possuem amplificadores internos e, portanto, necessitam de um amplificador externo para funcionar. O som é amplificado pelo amplificador conectado à caixa. Vantagens: possui maior flexibilidade em termos de potência e qualidade de som, já que você pode escolher o amplificador que melhor se adapta ao seu uso. Exemplo: caixas de som de grandes sistemas de áudio ou sistema de home theater. Uso ideal: quando se deseja customizar o sistema de som e escolher amplificadores separados para otimizar a performance. Caixas de som ativa. Características: possuem um amplificador integrado, o que elimina a necessidade de um amplificador externo. São mais compactas e práticas, sendo ideais para ambientes onde a facilidade de uso é importante. Vantagens: mais simples de configurar, pois você não precisa de amplificadores separados. Exemplos: caixas de som Bluetooth, caixas de som de estúdio. Uso ideal: para quem procura a praticidade em um sistema de áudio mais simplificado, sem a necessidade de equipamentos adicionais. Monitores de estúdio. Características: são caixas de som projetadas para profissionais de áudio, oferecendo uma resposta de frequência plena e precisa, para que a reprodução do som seja mais fiel possível. Vantagens: oferecem um som extremamente preciso e detalhado, sendo ideal para gravações, mixagens e masterizações. Exemplos: modelos como KRK, Kuti, Yamaha HS, Adam Audio. Uso ideal em estúdios de gravação, mixagem, produção musical, onde a precisão é essencial. Caixas de som PA. Características: são usadas para amplificar o som em um evento ao vivo, possuem grandes potências e são projetadas para cobrir grandes áreas, como um show ou palestras. Vantagens: alta potência e durabilidade, adequadas para ambientes de grande porte. Exemplo: sistema de PA das marcas como JBL, Mackie e QSC. Uso ideal para eventos ao vivo como shows, conferências e apresentações públicas. Subwoofer. Características: especializados na reprodução de graves profundos, são usados para complementar um sistema de som focado nas frequências mais baixas. Vantagens: aumentam significativamente a resposta de grave em um sistema de som, proporcionando um impacto sonoro mais completo. Exemplo: subwoofer da marca Polk, áudio, Klipsch e JBL. Uso ideal: para quem deseja um sistema de som com alta qualidade e com graves poderosos, como em cinema em casa ou em sistema de áudio de alta fidelidade. Caixas de Bluetooth. Características: sem fio, conectam-se via Bluetooth a dispositivos como smartphone e computadores. São compactos e portáteis, ideal para uso em movimento. Vantagens:
mobilidade e facilidade de conexão sem cabo. Exemplo: JBL Flip, Bose SoundLink, Ultimate Ears Boom. Uso ideal: para uso em ambientes externos ou pequenos espaços, como festas, piqueniques ou ar livre. 7.1.3.1 Componentes de uma caixa de som. Uma caixa de som é composta por vários componentes internos que trabalham em conjuntos para reproduzir o som de maneira eficiente. Aqui estão os principais componentes de uma caixa de som. Drive. Função: o drive é o principal componente de caixa de som, responsável por converter o sinal elétrico em ondas sonoras. Ele funciona através de um movimento mecânico que gera vibração do ar, produzido o som mecânico. Tipos de drive. Existem diferentes tipos de drive, como woofers, tweeters e midranges. Cada tipo é projetado para reproduzir diferentes faixas de frequência, graves, médios e agudos. Woofer. Função: o woofer é o drive responsável pela reprodução de frequências graves e médias. Ele geralmente é maior do que o tweeter e tem um cone de metal flexível que se move para gerar vibrações. Características: é essencial para a reprodução de sons como batidas de bateria, graves de músicas e entre outros sons mais profundos. Localização: fica na parte inferior ou central da caixa de som. Tweeter. Função: o tweeter é o drive especializado na reprodução de frequências agudas. Ele gera os sons mais finos e nítidos, como o som de pratos e bateria ou vocalizações agudas. Características: normalmente os tweeters são menores do que o woofer e podem ser feitos de maneira como seda, metal, cerâmica, entre outros. Localização: fica na parte superior da caixa ou em uma posição mais centralizada para melhor distribuição dos agudos. Midrante, ou drive de médio. Função: responsável pela reprodução das frequências médias, que correspondem a uma faixa de som que inclui a maior parte da música, como vocais e instrumento principal. Características: oferecer uma boa resposta entre os agudos do tweeter e o grave do woofer, proporcionando um som mais equilibrado. Localização: em alguns sistemas de som, o drive de médio é componente separado entre o woofer e o tweeter, formando um sistema de 3 vias. Crossover. Função: o crossover é um circuito eletrônico que divide o sinal de áudio em diferentes faixas de frequência e direciona essas faixas para os drives apropriados. Os graves vão para os woofers, os agudos vão para o tweeter e assim por diante. Características: ele garante que cada drive só receba as frequências para as quais foi projetado, o que melhora a clareza e a eficiência do sistema de som. Tipos: pode ser passivo, não requer energia externa, ou ativo, que necessita de alimentação elétrica. Caixas acústica, gabinete. Função: a caixa ou o gabinete é um involucro onde os drives e os outros componentes estão alojados. Ela é projetada para otimizar a reprodução sonora, minimizando a distorção e ajudando melhor a qualidade do som. Características: a construção e o material da caixa, madeira, plástico, metal, afetam significativamente a qualidade do som. O formato e o tamanho do gabinete também influenciam na resposta de graves. Tipologia: pode ser selada, sem aberturas, ou ventilada, com portas, como no sistema Bass Reflex, para melhor a resposta dos graves. Suspensão. Suspensão de cone. Função: a suspensão mantém o cone do drive, o woofer ou tweeter em uma posição estável e permite que ele se mova livremente, criando a vibração necessária para gerar o som. Ela é composta geralmente por material flexível como borracha ou tecido. Características: a suspensão garante com que o cone se mova de forma controlada, sem distorcer o som ou afetar a precisão da reprodução sonora. Cone. Função: o cone é a parte do drive que se move para gerar as ondas sonoras. Ele é geralmente feito de material como papel, plástico, metais ou compostos, dependendo do tipo de drive. Características: o material e o formato do cone influenciam a resposta de frequência e a eficiência do drive.
Cones mais rígidos são geralmente mais eficientes em altas frequências, enquanto cones mais flexíveis são melhores para os graves. Ímã. Função. O ímã do drive é responsável por gerar o campo magnético necessário para o movimento do cone. Ele interage com a bobina de voz para produzir o movimento necessário para criar o som. Características. Um ímã maior é mais poderoso, geralmente resultando em melhor controle e maior eficiência no drive. Bobina de voz, Voice Coil. Função. A bobina de voz é uma peça de fio enrolado que se encontra no ímã. Quando o sinal elétrico passa por ela, o campo magnético gerado faz com que o cone se mova, criando a onda sonora. Características. A bobina de voz deve ser projetada para suportar altas temperaturas, pois ela pode aquecer com um uso prolongado. Portos, ou reflexos de baixo. Função. Em caixa de som com o sistema Bass Reflex ou porta, os portos ajudam a melhorar a resposta de graves. Eles permitem que o ar saia do gabinete, reforçando as frequências baixas e aumentando a eficiência do sistema. Função. Em caixa de som com o sistema Bass Reflex ou porta, os portos ajudam a melhorar a resposta dos graves. Eles permitem que o ar saia do gabinete, reforçando as frequências baixas e aumentando a eficiência do sistema. Características. São tubos ou abertura nas caixas que atuam em conjunto com o woofer, para proporcionar um som mais potente e profundo. Terminais de conexão. Função. São os pontos de entrada onde você conecta os cabos de áudio. Podem ser terminais de parafuso, terminais de encaixe ou até conectores banhados a ouro para garantir melhor qualidade do sinal. Características. Terminais de boa qualidade ajudam a garantir uma boa transmissão de sinal entre uma fonte de áudio, amplificadores e os drives. 7.1.4 Mesa de mixagem. Uma mesa de mixagem, ou console de mixagem, é um equipamento eletrônico utilizado em diversas áreas na produção de áudio, como música, rádio, gravações e eventos ao vivo. Sua principal função é combinar, ajustar e manipular sinais de áudio de diferentes fontes para criar uma mixagem equilibrada e coesa. A mesa de mixagem permite que o operador controle vários parâmetros do áudio como volume, ajuste do nível de cada fonte sonora, microfone, instrumento ou computador. Equalizador, ajuste nas frequências graves, médias e agudas para alterar o timbre de cada som. Panorâmica, PAN, controle de posicionamento do som no campo estéreo, ou seja, se ele será ouvido mais à esquerda ou à direita. Efeitos, aplicação de efeitos como reverb, delay, choros e etc. Envios, sends, direcionamento de uma parte do sinal de áudio para outro equipamento, como processadores de efeitos ou gravadores. Faders e botões, usados para ajustar o volume e os efeitos, ou para direcionar sinais para diferentes saídas. Entrada e saída. A mesa possui diversas entradas para conectar diferentes instrumentos ou fontes de áudio, e saída para enviar o áudio mixado para amplificadores, sistema de gravação, entre outros. Mesas analógicas. Descrições. São as mesas de mixagens tradicionais, que utilizam circuitos analógicos para processar o áudio. Elas têm uma sonoridade características e são bastante apreciadas por profissionais da área da música, principalmente em estúdios de gravação. Vantagens: qualidade sonora quente e natural, controle total sobre os parâmetros de áudio em tempo real, sem necessidade de software adicional. Desvantagem: menos flexibilidade, maior tamanho e peso, manutenção mais cara e complexa, falta de recursos digitais como automações. Mesas digitais. Descrição: utilizam tecnologia digital para processar sinais de áudio, oferecendo uma série de recursos e funcionalidades que as mesas analógicas não conseguem, como gravar em multipistas, automação de parâmetros, integração com o software de gravação, DAWs, e maior flexibilidade de processamento de efeito. Vantagens: mais recursos, controle remoto,
maior número de canais virtuais, menor necessidade de espaço físico. Desvantagem: curva de aprendizado mais longa, a qualidade do som pode ser subjetiva, exige alimentação elétrica estável e pode ser mais cara. 7.1.5 Amplificadores. Um amplificador é um dispositivo eletrônico projetado para aumentar a potência de um sinal de áudio ou outro dispositivo de sinal elétrico. Sua principal função é aumentar o volume de um sinal elétrico fraco, como o som de um microfone ou de um instrumento musical, para um nível que possa ser reproduzido em um alto-falante ou outro dispositivo de saída, com potência suficiente para ser ouvido claramente. Em termos simples, ele amplifica o sinal original, tornando-o mais forte, sem distorcer a qualidade do áudio, ou com distorção controlada, dependendo do tipo de amplificador. Como funciona um amplificador? Um amplificador não cria som por si só, ele apenas aumenta a intensidade de um sinal elétrico já existente. O funcionamento básico de um amplificador pode ser explicado das seguintes formas. Entrada de sinal. O amplificador recebe um sinal de áudio de entrada, que pode ser um sinal elétrico fraco, proveniente de fonte como microfone, instrumentos musicais, como guitarras e teclados, ou até mesmo de um dispositivo de reprodução de áudio, como computadores ou celular. Processamento do sinal. O sinal de entrada é processado e amplificado através de componentes eletrônicos internos. A amplificação geralmente ocorre em transistores ou tubos de vácuo, dependendo do tipo de amplificadores. Esses componentes aumentam a potência elétrica do sinal, mantendo sua forma original o mais intacta possível. Amplificação do sinal. Após o sinal ser processado, ele é amplificado. O amplificador usa uma fonte de energia externa, como uma bateria ou uma tomada elétrica, para fornecer mais potência ao sinal, aumentando sua intensidade sem causar distorção excessiva, novamente dependendo do design do amplificador. Saída de sinal. O sinal amplificado é então enviado para a saída do amplificador, que pode ser um alto-falante, um sistema de som, uma caixa de som ou outros dispositivos. A potência adicional proporcionada pelo amplificador permite que o som seja ouvido em volumes mais altos. Tipos de amplificadores. Existem vários tipos de amplificadores, classificados de acordo com sua aplicação ou tecnologia. Aqui estão os principais. Amplificador de áudio. Uso. São amplificadores mais comuns, usados para aumentar o sinal de áudio, como em sistemas de som, sistema de som automotivo, etc. Características. Esses amplificadores têm a tarefa de ampliar o sinal de áudio de forma clara e precisa. Muitas vezes, eles vêm com controle de volume, equalização e, às vezes, efeito. Amplificadores de guitarra. Uso. Específicos para amplificar o sinal de uma guitarra elétrica. Um amplificador de guitarra pode adicionar características sonoras especiais, como distorção, que são muito apreciadas em certos estilos musicais, como rock. Características: além de amplificar, esses amplificadores frequentemente possuem efeitos como distorção, reverb, delay, ajustáveis pelo músico. Amplificadores de fone de ouvido. Uso. Usados para amplificar o som para fones de ouvido. Esses amplificadores podem ser usados por músicos ou profissionais de áudio para garantir que o som nos fones de ouvido seja claro e sem interferência. Características: com frequência, eles são compactos e projetados para oferecer um som nítido sem distorção. Amplificadores de classe A, B, AB e D. Classe A. Tem a melhor qualidade de áudio, mas é muito ineficiente em termos de consumo de energia. Classe B. Mais eficiente que a classe A, mas pode introduzir distorções. Classe AB. Combina a eficiência da classe B com a qualidade da classe A, sendo o mais utilizado em amplificadores de áudio para uso geral. Classe D. São amplificadores digitais altamente eficientes e compactos, usado principalmente em sistemas de áudio profissional e automotivo. Componentes básicos de um amplificador. Fonte de alimentação.
Fornece a energia necessária para amplificar o sinal. Pode ser uma bateria, tomada elétrica ou uma fonte de alimentação dedicada. Pré-amplificador. Aumenta o sinal de áudio fraco, como o de um microfone, até um nível que pode ser amplificado por um amplificador de potência. Transistores ou tubos a vácuo. Componentes principais responsáveis pela amplificação do sinal. Transistores são comuns em amplificadores modernos, enquanto tubos de vácuo ainda são usados em amplificadores de guitarra para um som característico. Amplificadores de potência. Aumenta o sinal de áudio processando para níveis mais altos, prontos para serem enviados ao alto-falante. Saída de áudio. Conectam os amplificadores aos alto-falantes ou outros dispositivos de saída. 7.1.6 Controladores MIDI. MIDI, Musical Instrumental Digital Interface, é um padrão de comunicação digital usado para conectar instrumentos musicais, computadores, controladores e outros dispositivos eletrônicos em um sistema de produção musical. Em vez de transmitir o áudio propriamente dito, o MIDI envia mensagens de controle que descrevem eventos musicais como nota, duração das notas, intensidade, velocidade, modulações e efeitos. Essas mensagens podem ser interpretadas e reproduzidas por qualquer dispositivo compatível com MIDI, como teclados digitais, sintetizadores, programas de software de reprodução musical, DAW, controladores MIDI, hardware de estúdio. O MIDI foi desenvolvido nos anos de 1980 para facilitar a comunicação entre os equipamentos eletrônicos de música e tornou-se um padrão universal na indústria da música, permitindo que diferentes marcas e dispositivos trabalhassem de forma integrada. Como o MIDI funciona? O MIDI não transmite som diretamente, mas sim instruções digitais sobre como o som deve ser reproduzido. As mensagens MIDI podem incluir notas musicais. Indica qual nota foi tocada, sua altura, por exemplo, Dó 4, Ré sustenido 5, e sua duração, quanto tempo a nota fica tocando. Velocidade. Define a intensidade com que a nota é tocada, o que pode influenciar a dinâmica do som. Controle de parâmetros. MIDI também pode enviar comandos para controlar módulos, reverbs, panorama, balanceamento entre canais esquerdo e direito, volume e outros paramétricos. Programa Change permite mudar o som ou preset de um sintetizador ou software. Pitch Bend envia informação para modificar ligeiramente a altura da nota em tempo real, como um bend ou vibrato. Aftertouch mede a pressão adicionada sobre uma tecla após ela ser pressionada, o que pode ser usado para adicionar efeitos como modulação de vibrato. Essas mensagens são enviadas via cabo MIDI ou por meio de conexão USB, quando se trabalha com softwares em computadores. Além disso, um MIDI também pode ser transmitido sem fio através de protocolos como MIDI Bluetooth. A importância no MIDI na produção musical. Flexibilidade criativa. O MIDI oferece uma flexibilidade criativa sem precedentes. Com o MIDI, um produtor ou músico pode modificar e editar notas de maneira simples. Não é necessário regravar uma performance inteira se algo precisar ser alterado. Uma nota pode ser facilmente reproduzida, cortada, movida ou modificada em um software de DAW, Digital Audio Workstation. Alterar instrumentos de forma instantânea. Se uma melodia foi gravada com um piano virtual, você pode mudar rapidamente para um sintetizador, bateria eletrônica ou qualquer outro instrumento virtual sem precisar regravar a performance. Integração entre dispositivos e software. A principal vantagem do MIDI é sua capacidade de conectar diversos dispositivos no estúdio de gravação, como sintetizadores, controladores MIDI, computadores e sequenciadores. Isso permite controle remoto de instrumentos virtuais e hardware, sincronização entre diferentes dispositivos. Por exemplo, a batida de uma bateria eletrônica MIDI pode controlar o tempo de um sintetizador. Troca de dado entre programas e dispositivos.
como DAWs, software de gravação e sequenciadores. Edição e manipulação precisa. Uma das grandes vantagens do MIDI é a facilidade da edição. Ao contrário da gravação de áudio tradicional, que exige uma performance gravada, o MIDI permite a edição precisa e detalhada. Quantização. Ajuste das notas para garantir que todas as frequências fiquem no tempo exato, corrigindo pequenas imperfeições rítmicas sem prejudicar a performance. Alteração de velocidade e dinâmica. O produtor pode ajustar a intensidade das notas, criando variação dinâmica de forma muito mais simples do que em gravação de áudio. Arpejos e acordes. O MIDI pode ser usado para criar arpejos ou automação de acordes, tornando a produção musical mais ágil e criativa. Redução de custo e tempo. A utilização do MIDI elimina a necessidade de gravar fisicamente cada instrumento separadamente, economizando tempo e dinheiro no processo de gravação. Por exemplo, se você não tem uma guitarra disponível, pode simplesmente programar as notas no MIDI e usar um sample de guitarra ou um sintetizador para tocar essas notas com qualidade. O mesmo se aplica em outros instrumentos como bateria, piano e baixo. Compatibilidade universal. Uma das maiores vantagens do MIDI é que ele é um padrão universal, aceito por praticamente todos os dispositivos de software de produção musical. Isso permite que músicos, produtores e engenheiros de som possam interoperar entre diversas plataformas e equipamentos sem se preocupar com a incompatibilidade de formatos. Programação de sequências e automação. O MIDI é amplamente usado em programas sequenciais musicais, com batidas de bateria eletrônicas e linhas de baixo, sem a necessidade da performance ao vivo. Além disso, o MIDI permite a automação de parâmetros como volume, panorama, efeitos e filtragens, criando transições dinâmicas e complexas nas produções. Exemplo de aplicação do MIDI na produção musical: composição e arranjo. Com um teclado MIDI e um software DAW, um compositor pode criar arranjos complexos, mudar instrumentos e explorar diferentes sonoridades de forma eficiente, sem a necessidade de gravar cada parte fisicamente. Gravação de percussão eletrônica. Em vez de gravar a bateria de verdade, você pode programar os padrões de bateria em um sequenciador MIDI e usar samples ou sintetizadores para gerar os sons. Controlando VST e plugins. Um controlador MIDI pode ser usado para controlar instrumentos virtuais e plugins, facilitando a performance ao vivo e a manipulação de efeitos e timbres. Performance ao vivo. Muitos músicos usam controladores MIDI ao vivo para manipular efeitos e sons durante a performance. Um tecladista pode usar uma controladora MIDI para alterar entre diferentes sons e sintetizadores e samplers em tempo real. Sincronização de equipamentos. O MIDI também permite a sincronização entre equipamentos, como a bateria eletrônica, que toca ao mesmo tempo que um sequenciador MIDI ou sintetizador, garantindo que todo o sistema esteja na mesma batida. Referências: Robert D. Hunsten R. 2010. Modern Record Techniques. Focal Press. Ballou G. 2008. Handbook for Sound Engineers. The New Audio Cyclopedia. Focal Press. 8. Tratamento de acústica de ambientes. Acústica. Acústica é o estudo do som e de como ele se comporta em diferentes ambientes. Ela abrange a produção, transmissão e percepção do som, além de como o som interage com as diferentes superfícies ao seu redor, refletindo, absorvendo e difracionando de maneira que afetam a experiência auditiva. Já o tratamento acústico é o processo de modificar o ambiente para otimizar a qualidade do som, controlando as características acústicas de um espaço de forma a atender a necessidade específica, como gravação, mixagem, ensaio musical ou performance ao vivo. 8.1. Por que o tratamento acústico é importante? Quando falamos de estúdio de gravação, sala de ensaios
ou espaço de audição crítica, como home studios ou cinemas, o tratamento acústico é essencial para garantir que o som que chega aos ouvidos seja claro, fiel e balanceado. Um espaço mal tratado pode comprometer seriamente a qualidade da gravação, a precisão da mixagem e até a experiência de audição. Aqui estão os principais motivos pelos quais o tratamento acústico é fundamental. Controle de reflexão sonora. Superfícies duras, como paredes e pisos, podem refletir o som de maneira com que as frequências se misturem ou cancelem, criando uma experiência auditiva desbalanceada e confusa. O tratamento ajuda a controlar essas reflexões. Redução de reverberação. Em uma sala sem tratamento, o som pode continuar e se propagar por mais tempo, criando um efeito de eco ou rebote indesejado. O tratamento acústico controla a duração da reverberação, para que ela não afete a clareza do áudio. Controle de frequências problemáticas. Certas frequências, principalmente baixas frequências, como graves, podem se acumular em determinados pontos de uma sala. O tratamento acústico ajuda a suavizar esses picos e a uniformizar a resposta acústica. Isolamento de sons externos e internos. O tratamento acústico também pode ajudar o isolamento acústico, ou seja, minimizar o som que entra ou sai do ambiente, um fato importante, especialmente em estúdios de gravação ou salas de ensaio. 8.2. Tipos de tratamento acústico. O tratamento acústico é realizado com o uso de diferentes materiais e técnicas, dependendo do que se deseja alcançar no ambiente. O tratamento básico pode ser dividido em absorção, difusão e isolamento. 8.2.1 Absorção acústica. A absorção acústica é a técnica mais comum usada para reduzir reflexões e reverberações no ambiente. Ela é realizada com materiais que absorvem as ondas sonoras em vez de refletir, ajudando a controlar a duração da reverberação e a clareza do som. Materiais absorventes. Espuma acústica. Comumente usada em estúdios para reduzir reflexões e controlar frequências médias e altas. Elas são eficazes em absorver sons de alta frequência, como sibilâncias e outros sons agudos. Painéis de fibra de vidro ou lã de rocha. São muito eficazes para absorver baixas frequências, ajudando a reduzir ressonâncias e melhorando a qualidade sonora em frequências mais graves. Cortinas acústicas, usada para absorver o som em ambientes com grandes janelas ou superfícies reflexivas. Objetivo: reduzir a reflexão do som em uma superfície dura, como paredes, janelas, e controlar a reverberação, tempo de decaimento do som. 8.2.2 Difusão acústica. A difusão acústica se refere à dispersão do som de maneira uniforme ao redor do ambiente. Em vez de absorver o som, os difusores refletem as ondas sonoras de forma a evitar que elas se acumulem ou se concentrem em um ponto específico. Material difusores. Materiais difusores. Difusores de madeira, estrutura com formas geométricas que distribuem as ondas sonoras por todo o ambiente, criando uma experiência auditiva mais equilibrada. Difusores de espuma. Embora menos comuns que a madeira, esses também podem ser usados para dispersar as ondas sonoras sem alterar significativamente o timbre do som. Objetivo: criar uma reflexão controlada que não seja excessiva ou direcional, e sim distribuída por toda a sala, ajudando a evitar o efeito caixa, onde o som se acumula em certos pontos. 8.2.3 Isolamento acústico. O isolamento acústico se refere a impedir que o som entre ou saia de um espaço. É importante em estúdios de gravação, salas de ensaio ou qualquer outro ambiente onde o som não deva se propagar para os arredores ou vice-versa. Materiais de isolamento. Mass Loud Vinyl, MLV, um material denso que é eficaz em bloquear o som. Drywall duplo.
A instalação de uma camada extra de drywall pode aumentar a isolação acústica. Portas e janelas acústicas, focadas em minimizar a perda de som através de aberturas no ambiente. Objetivo: bloquear sons que entram ou saem da sala, criando um ambiente de gravação mais controlado e isolado, evitando interferências externas ou perturbações para outras pessoas no local. 8.2.3.1 Estudo de caso de isolamento acústico. O texto a seguir foi baseado em um estudo de caso da Universidade de Fortaleza realizado por Ana Neile, Rafael Linhares e Ronei Alex em 2019. O isolamento acústico tem como objetivo tratar ou bloquear os ruídos, sendo eles aéreo, de impacto ou vibracionais, por meio de materiais a fim de ocasionar conforto ao receptor. Exemplo de isolamento. Figura 67. Exemplo de isolamento acústico para paredes de alvenaria, videoteca. Descrição: porta branca em uma parede de alvenaria. Quadro: isolamento acústico de acordo com as normas. Material: IAS, RE, RF. Material: parede de alvenaria, IAS 48 dB, RE 62 dB, RF 48 dB. Material: porta com frestas, IAS 14 dB, RE 62 dB, RF 48 dB. No corredor de acesso à videoteca, após análise, se obteve o nível de 62 dB de ruídos externos. De acordo com a norma, o valor obtido deveria ser entre 35 a 45 dB. Portanto, o valor de 48 dB está em desacordo. A solução para a adequação seria a criação de uma antecâmara para o som ser absorvido e não adentrar a videoteca. Figura 68. Exemplo de isolamento acústico para parede de alvenaria. Descrição: fachada de um prédio ladeado por inúmeras janelas. 8.3 Tipos de auditórios. Arena: coberto ou não, onde o palco é inserido em um nível inferior à plateia. Nesta tipologia, a plateia é disposta em todos os lados ou em toda a circunferência do palco, podendo sua forma ser circular, semicircular, quadrada, trapezoidal, 3/4 de círculo, defasado, triangular ou ovalada. Figura 69. Palco em formato arena. Descrição: 7 figuras com representações diferentes de teatro arena: circular, semicircular, quadrado, 3/4 de círculo, defasado, triangular e ovalado. Elisabetano: possui um palco misto que funciona com espaço fechado, retangular, com grande ampliação de proscênio, retangular ou circular, como um segundo plano, muitas vezes coberto, onde existem algumas aberturas, tais como janelas. Figura 70. Palco elisabetano. Descrição: 3 figuras diferentes representando o teatro elisabetano: retangular, circular e misto. Italiano: o palco fica em um nível elevado, separado da plateia, formando uma caixa mágica. Possui palco retangular, em forma de caixa aberta na parte anterior, situado frontalmente em relação à plateia, delimitando pela boca de cena e, geralmente, de bastidores laterais, coxia, bambolinas, urdimentos e cortina, além de um espaço à frente da boca de cena, chamado de proscênio. Figura 71. Palco italiano tipo caixa mágica. Descrição: 4 figuras diferentes representando o palco italiano: retangular, semicircular, ferradura e misto. Referências: Neile, Ana, Linhares, Rafael, Alex, Ronei. Estudo de caso em acústica, Universidade de Fortaleza, Arquitetura e Urbanismo.
Apresentação para a disciplina de conforto ambiental. Disponível em https://pt.slideshare.net/caso-d-164415-472. Acústica de sala, projeto e modelagem. Eric Brandão. Acústica aplicada a controle de ruído. 9. Equipamentos de estúdio. Montar um estúdio de música requer uma combinação de hardware e software que permitem capturar, processar, gravar, editar e produzir áudio de alta qualidade. Cada tipo de equipamento tem uma função específica e, juntos, formam a infraestrutura necessária para a produção musical. Abaixo está uma lista dos principais equipamentos de estúdio e suas funções. 9.1. Computador. DAW, Digital Audio Workstation. Função. O computador é a base de qualquer estúdio moderno, pois é onde vai rodar os softwares de produção musical, DAW. Ele também serve para gravar, editar, mixar e masterizar as músicas. Exemplos de DAWs: Ableton Live, Pro Tools, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Studio One. Importância. A DAW é onde todo o trabalho de edição de áudio, programação MIDI, mixagem e produção ocorrem. Um bom computador com capacidade de processamento rápido e memória suficiente é essencial para lidar com múltiplas faixas e efeitos. 9.1. Interface de áudio. Função. A interface de áudio conecta os microfones, instrumentos e outros dispositivos ao computador. Ela converte os sinais analógicos em digitais e vice-versa. Importância. Sem uma interface de áudio de qualidade, o som gravado no estúdio pode ter latência, ruído ou perda de qualidade. Ela também define o número de entradas e saídas para instrumentos e microfones. 9.3. Monitores de áudio. Caixa de som. Função. São usadas para reproduzir os áudios durante a gravação, mixagem e edição, permitindo que você ouça detalhes do som com precisão. Exemplos: Yamaha HS8, KRK Korg 5, Adam Audio A7X, Genelec 8030C. Importância. Ter bons monitores de áudio é crucial para uma mixagem precisa. Diferente de fones de ouvidos que podem mascarar certos detalhes, os monitores oferecem um som mais natural e balanceado, especialmente se forem usados em um ambiente tratado acusticamente. 9.4. Fones de ouvido de estúdio. Função. Usados durante a gravação para ouvir o que está sendo gravado, sem causar vazamento de som no microfone. Também são úteis para monitoramento de mixagem. Exemplos: Audio-Technica ATH M50X, Beyer Dynamic DT770 Pro, Sennheiser HD 650. Importância. Para a gravação de vocais ou instrumentos acústicos, o uso de fone de ouvido no estúdio é essencial, pois eles isolam o som e evitam que o som dos monitores vazem pelo microfone. 9.5. Microfones. Função. Capturar o som, voz, instrumentos, efeitos e converter as ondas sonoras em sinais elétricos que podem ser gravados na interface de áudio. Exemplos: Shure SM7B, dinâmico, ótimo para vocais e gravação de podcasts. Audio-Technica AT2020, um condensador bom para vocais e instrumentos. Neumann U87, condensador clássico de alta qualidade. E AKG C414, condensador versátil usado em gravações profissionais. Importância. A escolha do microfone depende da fonte sonora, vocal, guitarra, bateria, etc. e do tipo de gravação, gravando instrumentos acústicos, bateria. Microfones de condensadores são ótimos para capturar detalhes e nuances, enquanto dinâmicos são mais robustos e ideais para gravações ao vivo e em ambientes mais barulhentos. 9.5. Controladores MIDI. Função.
São dispositivos que permitem controlar instrumentos virtuais, softwares de gravação e efeitos dentro da DAW, sem a necessidade de tocar fisicamente em um instrumento. Exemplos: Akai MPK Mini, teclado MIDI compacto. Novation Launcher K, teclado MIDI integrado ao Ableton Live. Arturia K-Lab, teclado MIDI com controladores de desempenho e instrumentos virtuais. Native Instruments Machine, controladores de pads ótimo para beats e programações de bateria. Importância: controladores MIDI são essenciais para quem trabalha com instrumentos virtuais, como sintetizadores e bateria eletrônica. Eles permitem que o músico toque nota e comande parâmetros de forma mais intuitiva e dinâmica. 9.6 Tratamento acústico. Função: o tratamento acústico visa controlar o som no ambiente de gravação, reduzindo a reverberação, reflexões indesejadas e distorção no som. Exemplo: painéis acústicos absorvem frequências médias e altas. Bass traps capturam frequências baixas. Difusores espalham o som de maneira uniforme. Importância: mesmo que o estúdio tenha um equipamento de alta qualidade, um ambiente sem tratamento acústico pode comprometer a qualidade da gravação e precisão da mixagem. O tratamento acústico ajuda a obter uma resposta de áudio mais precisa dos monitores. 9.7 Mesa de som Mixer. Função: a mesa de som é usada para controlar e ajustar os níveis de áudio de múltiplos sinais, microfones, instrumentos, efeitos, etc., antes de enviá-los para uma gravação ou mixagem. Exemplo: Yamaha MG16XU, Allen Hart Z12FX, Behringer X32. Importância: a mesa de som oferece controles manuais para ajustar volume, equalizações, panorama e efeitos. Embora muitas DAWs modernas incluem essas funções digitalmente, muitas pessoas ainda preferem uma mesa de som física para um controle mais intuitivo durante a gravação ou mixagem. 9.8 Efeitos e processadores de áudio, plugins. Função: são usados para modificar o áudio de diversas maneiras, como um compressor, equalização, reverb, delay, modulação, entre outros. Existem tantos plugins de software quanto hardwares para esse fim. Exemplos de plugin: Waves plugin, compressor, EQS, reverbs. FabFilter, equalizadores e processadores de dinâmica. Universal Audio, plugins de emulação de hardware clássico. Native Instrument Contact, sample de instrumentos virtuais. Importância: plugins de efeito são usados para modelar o som e dar característica à produção. Os processadores de dinâmica, como compressores e limiter, são essenciais para garantir que a gravação tenha um bom balanceamento entre as partes mais fortes e suaves. 9.9 Instrumentos musicais e equipamentos. Função: são os instrumentos reais ou dispositivos eletrônicos usados para criar uma música, guitarra, bateria, sintetizadores e etc. Exemplo: guitarra elétrica e acústica, bateria eletrônica, sintetizadores e violão. Importância: os instrumentos são a fonte inicial de qualquer produção musical, e a qualidade desses instrumentos afeta diretamente o resultado final da gravação. 9.10 Outros equipamentos importantes. Stand de microfone usado para posicionar o microfone com precisão durante a gravação. Acoplamento de microfone, filtro ou espuma que ajuda a reduzir ruídos indesejados durante a gravação. Pré-amplificadores, dispositivos que aumentam o sinal do microfone antes de ele ser processado pela interface de áudio. Referências: The Record Engineer Handbook, Buddy Olwisk. Modern Record Techniques, David Miller Hubbs e Robert E. Hunstein. 10. Softwares de som. O software de som refere-se a qualquer aplicação digital projetada para trabalhar com áudio. Isso inclui
programas que permitem gravar, editar, mixar, processar e gerar som de diversas maneiras. O uso de softwares de som é fundamental tanto para a produção musical quanto em diversas outras áreas, como cinema, rádio, televisão e jogos. Esses programas possibilitam a criação e manipulação do áudio de maneira precisa e eficiente. 10.1 O que é software de som? O software de som é um conjunto de programas informáticos que permite ao usuário manipular áudio digital de diversas formas. A principal função desse software é processar o áudio, seja gravado ou criado, e realizar tarefas como edição, mixagem, masterização, automação, inserir efeitos e plugins. Esses programas podem ser usados tanto por profissionais de estúdio de gravação quanto por amadores ou criadores de conteúdo, oferecendo diversas ferramentas para trabalhar com sons, músicas e efeitos sonoros. 10.2 Tipos de softwares de som. Os softwares de som podem ser classificados em diferentes categorias, dependendo da sua finalidade e função dentro do processo de criação, edição ou produção. Vamos explorar alguns dos principais tipos de software de som. 10.2.1 Software de mixagem de áudio. DAW, Digital Audio Workstation. As DAWs são softwares completos para a produção musical, incluindo gravação, edição, mixagem e masterização de áudio. Elas são amplamente utilizadas para criar, gravar e produzir música, além de serem essenciais para mixagem complexas e projetos de áudio. Exemplos: Ableton Live, muito popular entre DJs e produtores de música eletrônica. É excelente para mixagem ao vivo e produção musical em tempo real. FL Studio, famoso pela interface amigável e seu uso em produções de música eletrônica e beats. Cubase, um software mais tradicional e profissional usado em gravações, mixagem e produção musical. Pro Tools, uma DAW profissional que é o padrão da indústria para gravação de mixagem em estúdios musicais e pós-produções de áudio. Funções principais: gravação de múltiplas faixas, permite gravar diferentes fontes de áudio simultaneamente. Edição de áudio, possui ferramentas avançadas para ajustar detalhes como tempo, pitch e dinâmica da gravação. Plugins e instrumentos virtuais. Suporta plugins de efeitos e instrumentos virtuais, VST, e que oferece infinitas flexibilidades criativas. Mixagem. Controla o balanceamento de todas as faixas, adiciona efeito e otimiza o som final. 10.2.2 Software de sintetizadores e produção de sons. Esses programas são usados para gerar sons artificiais, muitas vezes com base em sínteses digitais. Eles permitem criar sons complexos de sintetizadores, bateria eletrônica, samples e outros efeitos sonoros. Função principal: síntese de sons. Criação de sons desde o início, manipulando parâmetros com ondas e oscilação, filtro, envolvente e modulação. Design sonoro. Capacidade de criar efeitos sonoros únicos para trilhas sonoras de filmes, jogos ou comerciais. 10.3 O que são plugins? Os plugins ou plugins são extensões de softwares que adicionam funcionalidades externas a programas principais, como DAWs, Digital Audio Workstation, ou outros tipos de software de áudio e música. No contexto do áudio, plugins são usados para processar, modificar ou gerar sons e podem assumir diversas funções como efeitos, reverb, delay, equalizadores, etc., instrumentos virtuais, sintetizadores, bateria eletrônica, entre outros. Em termos simples, um plugin é um modulador adicional que expande as capacidades de um software principal, oferecendo novos recursos e ferramentas. Por exemplo, se você está usando uma DAW para gravar uma música, pode adicionar um plugin para inserir efeitos sonoros ou instrumentos virtuais e melhorar a qualidade da produção musical. 10.3.1 Tipos de plugins. Os plugins são amplamente usados em produção musical e podem ser classificados de diferentes maneiras, dependendo da sua funcionalidade. A seguir, vamos explorar os principais tipos de plugins.
Plugins de efeitos, Audio Effect Plugins. Esses plugins são usados para modificar ou processar o áudio. Eles alteram as características do som para criar textura e efeitos desejados. Exemplos: equalizadores, EQs, usado para ajustar o balanceamento de frequência de uma faixa de áudio, permitindo cortar ou reforçar certas frequências. Compressor, controlar a dinâmica do áudio, tornando os sons mais consistentes e ajustando o volume muito alto ou muito baixo. Reverbs, simula a reverberação, ou seja, o reflexo do som em um ambiente, dando a sensação de espaço, por exemplo, em uma sala grande ou em uma igreja. Delay, cria uma repetição de sons com atraso, usado para efeitos de eco. Distortion, modifica a qualidade do som, criando uma distorção, que pode ser usada em guitarras ou para efeitos especiais. Exemplos populares: Wave Plugins, que oferece uma ampla gama de efeitos, de equalizadores a processadores dinâmicos e de modulação. Plugins de instrumento virtual, Virtual Instrument. Esses plugins simulam instrumentos musicais de forma digital, permitindo que você toque e grave sons de sintetizadores, bateria, piano, cordas, sopro, entre outros, sem precisar de equipamentos físicos. Exemplo: sintetizadores simulam instrumentos como piano, órgão, cordas e outros. Exemplos: Massive, da Native Instrument. Serum, da Xfer Records. Bateria eletrônica. Emulam kits de bateria eletrônica como o clássico TR-808 ou TR-909. Piano Strings, plugin que emula pianos acústicos ou instrumentos de corda, como o Contact da Native Instruments, que possuem bibliotecas de sons e instrumentos reais. Exemplos populares: Omnisphere, um dos sintetizadores virtuais mais poderosos, usado para criar uma vasta gama de sons, desde texturas atmosféricas a sons de instrumentos reais. Plugins de processamento de áudio. Esses plugins são usados para alterar ou otimizar o som de uma gravação, ajudando a torná-lo mais profissional ou adequado para determinada finalidade. Eles podem ser usados para mixagem, masterização e tratamento do áudio. Exemplo: Limiter, usado na masterização para garantir que os picos de áudio não ultrapassem um nível específico. Noise Gate, remove sons indesejados em determinadas faixas de áudio, como ruídos de fundo. De-esser, usado para reduzir ou eliminar sibilâncias, os sons de S, excessivos em gravações de vocal. Exemplos populares: Isotope Ozone, um conjunto de plugins de masterização profissional com várias ferramentas de processamento de áudio. Plugins de análise, Analysis Plugin. Esses plugins ajudam na análise e visualização do áudio durante a produção, mixagem ou masterização. Eles não afetam diretamente o som, mas fornecem informações valiosas para otimizar o processo de criação. Exemplos: espectrômetro de frequência, exibe o conteúdo de frequência do áudio em tempo real. Medidor de nível, monitora o volume de áudio em decibéis, para garantir que não haja distorção ou clipping. Analisador de estéreo, visualiza a distribuição de áudio no campo estéreo, esquerda e direita. Plugins de modulação e filtros. Esses plugins são usados para adicionar efeitos de modulação e filtros de áudio, alterando sua textura e movimento. Exemplo: Chorus cria uma sensação de múltiplos instrumentos tocados juntos, imitando uma performance em grupo. Flanger produz um efeito de variação de fase que cria uma sensação de movimento no som. Phaser, um efeito que altera a fase do som, criando uma variação na sua textura. Exemplos populares: Sound Toys Decapitator, que oferece uma distorção e modulação de áudio com um caráter único. 10.3.2 Como funciona um plugin? Os plugins funcionam como uma extensão dentro do software maior, como uma DAW. Eles se conectam diretamente a um programa principal e podem ser aplicados em uma faixa de áudio ou instrumento, ou até mesmo em mixagens inteiras. Instalação.
O plugin é instalado no computador, geralmente com um arquivo de instalação ou uma biblioteca de efeitos, e então integra a DAW. Dependendo do tipo de plugins, ele pode ser VST, Virtual Studio Technology, ou AU, Audio Units para Mac, ou AAX para Pro Tools. Interface. Quando inserido, o plugin aparece como uma interface gráfica dentro da DAW, onde você pode ajustar parâmetros como volume, intensidade, frequência, etc., para modificar o som. Processamento de áudio. O plugin processa o áudio ao vivo, aplicando os efeitos ou instrumentos virtuais desejados, modificando o som conforme os controladores definidos. Exemplos de plugins populares. Wave Audio, uma das empresas mais conhecidas dentro da indústria de plugins, com uma enorme variedade de efeitos e processadores de áudio. Isotope, conhecido por plugins como Ozone, para masterização, e RX, para restauração de áudio. FabFilter, famosa pela qualidade de seus equalizadores e outros processadores de áudio com interfaces intuitivas e poderosas. 10.3.2 Importância dos plugins na produção musical. Os plugins são essenciais na produção musical moderna, permitindo aos produtores e engenheiros de som uma flexibilidade imensa e acesso a recursos que antes eram limitados a estúdios de gravação profissionais. Com plugins, você pode criar sons únicos usando sintetizadores e samples virtuais, aplicar efeitos avançados em tempo real, como reverbs, delay e distorções, melhorar a mixagem e masterização de áudio, dando-lhe uma qualidade profissional. Trabalhar de forma não destrutiva e ajustável, permitindo alterações rápidas e precisas sem comprometer a qualidade do som. 10.4 Gravação e reprodução de áudio. Gravação de áudio. A gravação e reprodução de áudio envolvem processos complexos que capturam, armazenam e reconstroem o som. Captação do som. O primeiro passo é a captação do som. O som, que são vibrações do ar ou de outro meio, é capturado por um dispositivo transdutor, como microfones e captadores. Conversão analógica para digital, se o sistema for digital. No caso de gravações digitais, como em CDs, arquivos de áudio ou gravações em computadores, o sinal elétrico gerado pelo microfone é digitalizado. Isso é feito através de um processo chamado amostragem. A amostragem captura o sinal elétrico em intervalos regulares e converte cada amostra em um valor numérico. Esse processo é feito por um dispositivo chamado conversor analógico digital, ADC, também conhecido por interface de áudio. A qualidade da gravação depende da taxa de amostragem, quantas amostras são capturadas por segundo, e da profundidade de bits, quantos detalhes cada amostra tem. Armazenamento. Após a conversão para formato digital, o áudio é armazenado em um arquivo de áudio, como MP3, WAV, FLAC, entre outros. Esses arquivos contêm os dados digitais do som, que podem ser manipulados e editados. Processamento. Antes de ser armazenado ou transmitido, o áudio pode passar por processamento. Isso pode incluir ajuste de volume, equalização, alteração de frequência ou compressão, para reduzir a margem dinâmica do arquivo. Reprodução de áudio. Leitura do arquivo de áudio. Para reproduzir o som, o arquivo digital é lido por um dispositivo, como um reprodutor de música, computador, smartphone ou sistema de som. O arquivo digital contém os dados que representam as variações do som original. Como os alto-falantes e fones de ouvido são dispositivos analógicos, o sistema digital precisa ser convertido novamente para analógico. Isso é feito por um conversor digital analógico, DAC. O DAC pega os valores digitais, as amostras de áudio, e os converte em sinal elétrico contínuo, que imita as formas das ondas sonoras originais. Reprodução no alto-falante ou fone de ouvido. O sinal elétrico analógico é enviado para o alto-falante ou fone de ouvido, que converte o sinal elétrico em vibrações mecânicas. No caso do alto-falante, a corrente elétrica passa por um ímã e uma bobina, fazendo com que o diafragma do alto-falante vibre. Essa vibração
criam ondas sonoras no ar, que são percebidas pelos nossos ouvidos como som. Nos fones de ouvido, um mecanismo semelhante acontece em uma escala menor, com as pequenas vibrações criando som diretamente no ouvido do usuário. Referência: Hodgson, J. 2013, Understation Records, A. Fiel Guild to Records Practice, Continuum. Isaac R. 2008, Mix Audio Concept Practice and Tools Focal Press. 11. Técnicas de mixagem, equalização, compressão e efeitos. 11.1. Edição de áudio. A edição de áudio é uma etapa crucial na produção de qualquer projeto sonoro, seja música, podcast, filme ou outros tipos de mídia. Ela envolve manipular e transformar os arquivos de áudio para atingir a qualidade sonora desejada e garantir que a experiência de escutar seja perfeita. A edição de áudio inclui operações como cortes, faders, transições, aplicação de efeitos e o processo final de masterização. A seguir, vamos explorar as principais técnicas e ferramentas usadas na edição de áudio. 11.1.1 Cortes, faders e transições. Cortes. Função. O corte de áudio é uma das operações mais básicas e mais usadas na edição de áudio. Ele permite que você remova parte indesejada de uma gravação ou separe uma faixa em diferentes seções. Como funciona? Ao cortar, você basicamente divide o arquivo de áudio em partes menores. Isso pode ser feito de forma precisa para isolar seções específicas, como versos, coros ou efeitos sonoros, ou remover áreas que contenham silêncio, erros ou ruídos indesejados. Exemplo de uso: cortar uma gravação de voz para remover palavras repetidas ou erradas, ou dividir uma música para criar loopings. Faders. Função. O fader é um tipo de transição suave que aumenta ou diminui o volume de uma faixa de áudio de maneira gradual. Existem dois tipos principais de faders. Fade-in aumenta gradual o volume de uma faixa de áudio, começando em silêncio e atingindo o volume normal. Uso comum: introdução de uma faixa musical ou efeito sonoro, ou quando o áudio começa de uma forma suave. Ou fade-out, diminuição gradual do volume até o silêncio. Uso comum: finalização de uma música, podcast ou gravação, ou para suavizar o término de um efeito sonoro. Faders cruzado, crossfade, é uma técnica onde duas faixas de áudio se sobrepõem com faders invertidos, para garantir que as transições entre elas sejam suaves e sem interrupções bruscas. Uso comum: transições entre faixas em uma mixagem ou quando dois sons se sobrepõem, como trilhas sonoras de filmes ou músicas. Transições. As transições são usadas para conectar duas seções de áudio de forma que a mudança seja suave e natural. Embora os faders sejam uma forma de transição, outras técnicas também podem ser usadas, como crossfader, sobreposição gradual de dois clipes de áudio. 11.2 Efeito de áudio. Os efeitos de áudio são ferramentas que permitem modificar o som, criando textura, ambientes e características únicas. Abaixo veremos alguns dos efeitos mais comuns usados na produção musical e na edição de áudio. Reverb. Função. O reverb, ou reverberação, é um efeito que simula a reflexão do som em superfícies, criando a sensação de espacialidade ou de estar em um determinado ambiente, como uma sala, igreja, caverna, etc. Ele é fundamental para dar profundidade e realismo ao áudio. Como funciona o reverb? Como funciona? O reverb ocorre quando as ondas sonoras refletem em superfícies, criando múltiplos ecos que se dissipam ao longo do tempo. Uso. Pode ser usado para simular espaços acústicos específicos, para dar um efeito mais natural à gravação ou para criar uma atmosfera única. Controle. Os principais controles de reverb incluem o decay time, tempo de reverberação, a densidade do reverb e o pré-delay, tempo até que o reverb se inicie. Delay. Função.
O delay é um efeito que cria uma cópia repetida de um som com um tempo de atraso. Pode ser usado para criar efeito de eco ou para enriquecer o som. Como funciona? O áudio é repetido após um tempo de atraso. Esse atraso pode ser curto ou longo, e o número de repetições pode variar. Uso: o delay é frequentemente usado em músicas para criar efeito de eco, como em guitarras ou vocais. Também pode ser utilizado para criar atmosferas interessantes ou complexibilidades rítmicas. Tipos de delay: delay simples, uma repetição simples de som. Delay em ping-pong: o som se alterna entre os canais esquerdo e direito para criar um efeito estéreo. Delay de modulação: adiciona variação na repetição do som, o que pode criar um efeito de movimento ou profundidade. Compressão. Função: a compressão é um dos efeitos de áudio mais utilizados para controlar a dinâmica de uma gravação, tornando o som mais equilibrado e consistente. Como funciona? O compressor reduz o volume das partes mais altas de uma gravação, enquanto aumenta as partes mais baixas, evitando picos de altura que podem causar distorções. A compressão ajuda a manter o som dentro de um intervalo controlado e pode tornar a gravação mais compacta e presente. Parâmetros importantes: threshold, limiar, define o nível de volume a partir da qual o compressor começa a atuar. Ratio, relação, a quantidade de compressão aplicada. Exemplo, uma relação de 4:1 significa que para 4 dB acima do threshold, o compressor irá reduzir para 1. Ataque: o tempo que o compressor leva para começar a agir assim que o limiter é ultrapassado. Release: o tempo que o compressor leva para parar de atuar após o sinal retornar abaixo do limiar. Uso: compressão é frequentemente usada em vocais, bateria e instrumentos solos, para controlar a dinâmica e aumentar a presença no mix. 10.3 Mixagem de áudio. A mixagem é uma das etapas cruciais na produção de um áudio, especialmente na criação de música, podcasts, trilhas sonoras para filmes e outros projetos de áudio. O objetivo principal da mixagem é combinar várias faixas de áudio, como voz, instrumentos, efeitos e outros sons, de maneira harmoniosa e equilibrada para criar uma experiência auditiva coesa e agradável. Na mixagem, o engenheiro de som utiliza uma série de técnicas e ferramentas para ajustar os níveis, equalizar as frequências, aplicar efeitos e garantir que o som final seja claro, dinâmico e que todos os elementos da produção se encaixem bem. Vamos explorar os principais elementos e processos envolvidos na mixagem. 11.3.1 Organização da sessão de mixagem. Antes de iniciar o processo de mixagem, é importante que a sessão de áudio esteja bem organizada. Uma boa organização facilita o trabalho e permite maior controle durante a mixagem. Alguns passos iniciais incluem: nomeação das faixas. Certifique-se de que todas as faixas de áudio estejam corretamente nomeadas, como vocal principal, guitarra, bateria, etc. Agrupamento de faixas. Agrupar faixas semelhantes, por exemplo, todas as faixas de percussão ou todas as faixas de vocal, pode ajudar na mixagem e organização. Roteamento. Assegure-se que todos os sinais de áudio estão bem roteados dentro da DAW, utilizando subgrupos ou bus, para facilitar o controle de múltiplas faixas ao mesmo tempo. 11.4 Ajuste de nível de áudio, volume. O primeiro passo na mixagem de qualquer projeto de áudio é o ajuste de níveis de volume. O objetivo é equilibrar as diferentes faixas, para que todos os elementos sonoros possam ser ouvidos claramente e sem uma sobreponha à outra. Primeiros ajustes. A primeira coisa a fazer é ajustar os volumes de cada faixa individualmente, de forma que todas as partes do áudio sejam ouvidas de maneira clara, mas sem distorções ou picos de volume. Equilíbrio entre as faixas. Por exemplo, se você está mixando uma música, você pode ajustar o volume dos vocais e depois fazer os ajustes das instrumentações, guitarras, bateria, baixo, para garantir que todos se ouçam bem. Automação de volume.
Durante a mixagem, pode ser necessário o ajuste de volume ao longo do tempo, o que pode ser feito com automações de volume. Isso permite aumentar ou diminuir o volume de certos elementos durante a música. Por exemplo, aumentar os vocais no refrão ou reduzir o volume da bateria em uma parte mais suave. 11.5 Equalizações EQ. A equalização é o processo de ajustar as frequências de uma gravação para controlar sua tonalidade. Com a EQ, você pode aumentar ou reduzir determinadas faixas de frequência para otimizar o som de cada instrumento, vocal ou elemento em uma mixagem. Tipos de equalização. EQ paramétrico. Oferece controle total sobre a frequência, largura de banda e ganho. É mais flexível e geralmente usado em um estúdio de gravação. EQ gráfico. Tem controle pré-definido para bandas de frequência, o que facilita ajustes rápidos, mas com menos precisão do que o EQ paramétrico. EQ de faixa de frequência, High Pass, Low Pass, Band Pass. Filtra frequências baixas ou muito altas, usado para cortar ou isolar certas partes do espectro de frequência. Como funciona a equalização? O áudio é composto por frequências que vão de graves, muito baixos, até agudos, muito altos. O EQ permite manipular essas frequências para melhorar o som. As frequências são geralmente divididas nas seguintes faixas: graves, de 20 Hz a 200 Hz, responsável pelo peso e profundidade do som. Muito grave pode tornar o áudio embolado. Médios graves, de 200 Hz a 500 Hz, afetam a definição do corpo do som. Frequências muito altas podem causar sons embolsados ou enfumaçados. Médios, de 500 Hz a 2 kHz. Frequências cruciais para clareza, presença e definição. Pode afetar a inteligibilidade de vocais ou impacto de um instrumento. Médio agudo, 2 kHz a 5 kHz. Influenciam a presença e a claridade do som. Pode causar fadiga auditiva se for excessivo. Agudos, de 5 kHz a 20 kHz. Relacionados ao brilho e ar do som. Excessos podem causar distorções ou sons muito metálicos. Técnicas de EQ. Corte de frequências desnecessárias. Por exemplo, você pode cortar frequências baixas de um instrumento com vocais ou guitarras, que não precisam desse grave, para liberar espaço para baixo e bumbo. Realce frequências importantes. É comum aumentar as frequências médias para dar presença aos vocais e aos instrumentos solistas. EQ para separação. Ao aplicar o EQ, o objetivo é garantir que cada instrumento tenha seu próprio espaço no espectro de frequência, evitando que se sobreponham e criando uma mixagem mais clara. 11.6 Panorama. Pan. O panning é a técnica de distribuir as faixas de áudio ao longo do campo estéreo, esquerda e direita. Isso é essencial para criar uma sensação de espaço e profundidade na mixagem. Pan, LR. Quando você distribui os sons entre os canais esquerdo e direito, você cria a ilusão de que alguns instrumentos estão mais para a esquerda ou para a direita. Vocais principais. Normalmente são centralizados no meio para garantir que a voz esteja sempre clara. Instrumentos de acompanhamento. Guitarras, teclados, baterias e outros instrumentos podem ser distribuídos ao longo do campo estéreo para criar a sensação de largura no som. Pan automático. Também é possível utilizar automação de pan para mover os sons ao longo do estéreo ao longo do tempo, o que pode ser usado para criar efeitos interessantes e dinâmicos. 11.6 Compressão. A compressão é uma ferramenta de processamento dinâmico usado para controlar a variação de volume de uma faixa de áudio, garantindo que os sons mais altos não sejam excessivamente altos e os sons mais baixos sejam mais audíveis. Ela ajuda a dar coesão e equilíbrio à mixagem. Como funciona? A compressão reduz a amplitude de sinais de um determinado nível, o threshold, o que suaviza as diferenças de volume dentro de uma faixa. Aplicação típica de compressão. Vocal.
Compressão é frequentemente usada nos vocais para garantir que a voz tenha uma presença consistente sem picos de volume indesejados. Na bateria. Para a caixa e o bumbo, a compressão pode ajudar a adicionar o punch e presença, garantindo que os sons fiquem bem definidos sem distorção. Instrumentos. Para instrumentos como guitarras e baixos, a compressão pode ajudar a controlar as variações de volumes e dar mais uniformidade ao som. Parâmetros de compressão. Threshold, limiar, define o nível de volume a partir do qual a compressão começa a atuar. Ratio, relação, determina quanto volume será comprimido acima do threshold. Attack, define rapidez com que a compressão começa a agir após o limiar ser ultrapassado. Release, define a rapidez com que a compressão libera quando o sinal fica abaixo do threshold novamente. 11.7 Efeitos de áudio. Além da equalização e compressão, outros efeitos de áudio podem ser usados para dar textura, espaço e movimento à mixagem. Reverb. O reverb é usado para simular ambientes acústicos de onde o som está vindo. Pode ser aplicado em várias faixas para dar uma sensação de profundidade e ambiente à mixagem. Delay. O delay cria o eco repetido do som original. Pode ser usado para adicionar dinâmicas e espacialidade, especialmente em vocais e guitarras. Modulação. Efeitos como choros, flanger e phaser podem ser aplicados para criar movimentos e variações nas faixas. 11.8 Automação de áudio. A automação é a técnica de ajustar parâmetros de áudio ao longo do tempo, dentro da mixagem. Ela permite que você controle volume, pan, efeito e outros parâmetros de maneira dinâmica. Volume automação. Alteração de volume durante a música, como aumentar o volume de um solo ou diminuir o volume de uma parte instrumental. Pan automação. Movimentação de som de um lado para o outro ao longo do tempo. Efeitos. A automação também pode ser aplicada em efeitos como reverb, delay e ajustar suas intensidades em partes específicas da música. 11.9 Finalização da mixagem. Após ajustar os níveis, equalizar, aplicar efeitos e utilizar automações, a mixagem é finalizada. Algumas etapas finais incluem verificação de equilíbrio, ouça a mixagem em diferentes dispositivos, fones de ouvido, alto-falantes de carro, etc., para garantir que o equilíbrio entre os instrumentos e os vocais estejam corretos. Som geral. Verifique a coesão sonora e a dinâmica da mixagem, certificando de que a música tenha vida e que os elementos soem mais. 11.9.1 Técnica de masterização. A masterização é o processo final de edição de áudio, realizado após a mixagem, e tem como objetivo preparar a gravação para distribuição. Ela envolve aplicações de efeitos e ajustes para melhorar a sonoridade geral e garantir que a faixa ou álbum soem bem em uma variedade de dispositivos e sistemas de som. Etapas da masterização. Ajuste de EQ. A equalização final é aplicada para garantir que as frequências estejam balanceadas. Isso pode incluir o realce de graves, ajuste de médio, atenuação de agudos, para dar uma sensação de harmonia à música. Compressão multibanda. Compressão pode ser aplicada em diferentes faixas de frequência, grave, médio, agudo, de forma independente, para garantir que todas as partes do áudio sejam controladas de maneira adequada, sem perder a clareza. Limiter. O limiter é uma forma extrema de compressão, usada para aumentar o volume geral da faixa sem permitir que ela ultrapasse o limite máximo, evitando distorções ou clipping. A limitação é usada para maximizar o volume, sem sacrificar a qualidade do som. Sequenciamento. Na masterização de álbum, é importante garantir que as faixas estejam bem organizadas e que as transições entre elas sejam suaves. O sequenciamento envolve ajuste de gap, espaço entre as faixas, garantindo uma experiência auditiva coesa. Verificação de diferentes sistemas. O engenheiro de masterização geralmente verifica a qualidade do som em diferentes sistemas de reprodução, caixas de som, fone de ouvido, automóveis, etc.,
para garantir que o som seja equilibrado em diversas plataformas. Referências: Huber D. Hustain, R. 2010, Modern Recording Techniques, Focal Press. Ballow, G. 2008, Handbook for Sound Engineer, The New Audio Cyclopedia, Focal Press. 12. Alinhamento de sistema e microfonação. Alinhar um sistema de som envolve ajustar as configurações dos componentes para garantir uma reprodução de áudio equilibrada e de alta qualidade. Isto pode incluir o posicionamento correto dos alto-falantes, o ajuste de nível de volume, a equalização e a verificação do ambiente acústico. O objetivo é maximizar a clareza e a presença do som, minimizando interferências e distorções. As ferramentas essenciais para medir o som incluem medidores de níveis de som ou decibelímetro, analisadores de espectro, microfones de medição e software de análise acústica. Os medidores de níveis de som ajudam a verificar a pressão sonora em decibéis, enquanto os analisadores de espectro permitem visualizar a resposta de frequência. Microfones de medição são utilizados em conjunto com softwares para avaliar a acústica do ambiente de forma precisa. 12.1 Técnicas de alinhamento. Neste tópico, vamos estudar os métodos de medição de som, o uso de equipamentos como medidores de SPL, microfones de medição. A medição de som pode ser realizada por diferentes métodos, dependendo do tipo de dado que se deseja obter, como a intensidade, a pressão sonora ou a frequência. Abaixo alguns dos principais métodos de medição de som. 12.1.1 Decibelímetro, ou medidor de nível de pressão sonora SPL. Uso: é um instrumento mais comum para medir o nível de pressão sonora, expresso em decibéis. Como funciona? O decibelímetro capta a pressão sonora no ambiente e a converte em uma leitura de decibéis. Aplicação: avaliação de poluição sonora, controle ambiental, qualidade acústica de ambientes e medição de nível de ruídos em indústrias. 12.1.2 Analisadores de espectro. Uso: medem a distribuição de frequência do som, ou seja, como a energia do som está distribuída ao longo de diferentes frequências. Como funciona? Um analisador de espectros divide o sinal sonoro em componentes de frequência, geralmente em bandas de frequência específicas, e exibe um gráfico que representa a amplitude de cada frequência. Aplicação: engenharia de áudio, acústica, diagnóstico de sistema de som e análise de ruído. 12.1.3 Microfone condensador para medição. Uso: é um dos tipos de microfones mais usados para medir som devido à sua sensibilidade e precisão. Como funciona? Converte a pressão sonora em um sinal elétrico que pode ser registrado e analisado. O microfone pode ser utilizado junto de um medidor de som ou analisador de espectro. Aplicações: medições acústicas em estúdios de gravação, teste de equipamentos e medição em ambientes controlados. 12.1.4 Medição de tempo e reverberação. Uso: avalia a quantidade de reverberação de um ambiente, ou seja, o tempo que o som leva para desaparecer após ser emitido. Como funciona? Um impulsionador de som, como um estalo ou ruído, é emitido no ambiente, e a medição registra o tempo que leva para o som atingir o nível abaixo de um certo limiar. Aplicações: acústica arquitetônica, qualidade acústica de sala e auditórios, otimização de ambientes de gravação e performance. 12.1.5 Medidor de frequência. Uso: mede a frequência do som em Hz. Como funciona? O medidor calcula a frequência do som captada em tempo real, analisando a variação do sinal sonoro ao longo do tempo. Aplicação: verificação de sistema de áudio, análise de ruídos específicos e manutenção de equipamentos de som. 12.2 Ajustes de fase e tempo. Ajustes de fase e tempo no áudio são cruciais para garantir a clareza e a qualidade de uma mixagem ou gravação, especialmente quando você está lidando com múltiplas fontes de áudio, como microfones, instrumentos e efeitos.
Aqui estão algumas dicas úteis para realizar esses ajustes de forma eficaz. 12.2.1 Ajuste de fase. A fase se refere à posição relativa de uma onda sonora ao longo do tempo. Quando duas ondas de áudio estão fora de fase, elas podem se cancelar ou criar interferências, resultando em uma perda de definição e clareza. Dicas para ajustar a fase. Verifique a polaridade, inversão de fase. Se você tiver duas fontes de áudio que capturam o mesmo som, por exemplo, 2 microfones e uma bateria, experimente inverter a polaridade de um deles. Muitas DAWs têm esse botão para isso. Isso pode corrigir problemas de fase e melhorar a presença, além de ajudar a eliminar cancelamentos de frequência quando os microfones estão captando o mesmo som de ângulos ligeiramente diferentes. Experimente o Flip Pass em frequências específicas. Em vez de ajustar a fase em toda a faixa, algumas ferramentas permitem ajustar a fase em faixa de frequências específicas. Isso é útil para preservar a integridade do som enquanto corrige problemas de fase em determinadas partes do espectro. Observe a forma de onda. Se possível, visualize a forma de onda das diferentes fontes de áudio. A sobreposição e o cancelamento de ondas podem ser mais facilmente percebidos e ajustados quando você pode ver como as ondas interagem. 12.2.2 Ajuste de tempo. O tempo no áudio se refere à sincronização das diferentes pistas, ou fontes sonoras. Quando você tem múltiplos elementos gravados separadamente, pequenos desvios temporais podem afetar a coesão geral do som. Dicas para ajustar o tempo. Alinhe as pistas usando a grade do tempo, grid. No DAW, use a grade do tempo para alinhar as diferentes faixas de áudio, garantindo que as batidas e os eventos musicais estejam sincronizados. Isso é particularmente útil em gravações de múltiplos instrumentos ou faixas gravadas separadamente. Use o Time Stretching ou Warping. Ferramentas de Time Stretch permitem alterar a duração de uma gravação sem alterar a tonalidade. Isso pode ser útil para corrigir pequenos desvios de tempo entre faixas, especialmente em vocais ou instrumentos que foram gravados separadamente. O Warping é uma técnica similar, permitindo ajustar eventos específicos em uma faixa de áudio para que fique no tempo correto, mantendo o ritmo e a musicalidade. Verifique o alinhamento dos transientes. Se você estiver trabalhando com percussões, verifique os transientes de cada instrumento, para garantir que estejam alinhados corretamente no tempo. Isso pode ser feito ajustando as formas de onda para garantir que os ataques das batidas coincidam. Evite o flanging ou phasing indesejados. Flanging ocorre quando uma pista de áudio é atrasada ligeiramente, criando um efeito de cancelamento que pode resultar em um som metálico ou desfocado. Esse efeito pode ser usado artisticamente, mas é importante estar ciente dele ao fazer ajustes de tempo. 12.2.3 Atenção aos efeitos de tempo. Quando você aplica efeitos como reverberação, delay ou modulação em uma mixagem, a fase e o tempo das diferentes fontes de áudio podem reagir de maneiras inesperadas. Dicas para controlar efeitos de tempo. Reverb e delay. Ao adicionar reverb ou delay a uma pista, sempre verifique como esses efeitos interagem com o resto da mixagem. Eles podem criar problemas de fase ou mascarar detalhes importantes se não forem sincronizados adequadamente. A automação de tempo e fase. Se você precisa ajustar a fase ou o tempo ao longo de uma faixa, use a automação para controlar essa mudança de maneira precisa. Isso pode ser útil, por exemplo, em uma situação onde você quer mudar a fase ou o tempo para corrigir problemas em seções específicas da música. Ferramentas úteis. Plugin de alinhamento de fase. Existem plugins dedicados a corrigir problemas de fase, como o InPhase, da Waves, para facilitar o alinhamento de múltiplas fontes. Time Stretching. Ferramentas como Serato Pitch Time ou Melodyne podem ajustar o tempo e a afinação de pistas sem perder a qualidade. Ouça com atenção. Por fim, a melhor maneira de garantir que o ajuste de fase e o tempo está correto é confiar na sua audição. Ao fazer ajustes, escute atentamente como os diferentes elementos interagem e ajuste conforme necessário para obter o som mais claro, coeso possível. Com essas dicas, você pode melhorar a qualidade da sua mixagem e gravação, evitando problemas e cancelamentos de fase e desincronização de tempo que possam prejudicar o áudio final.
12.3 Equalizações e correção de frequências. A equalização de EQ e a correção de frequências são técnicas fundamentais na produção de áudio para ajustar e balancear diferentes elementos de uma mixagem, garantindo que todas as faixas soem bem juntas e se encaixem num espectro sonoro. Abaixo vou explicar como a equalização funciona e como usá-la de maneira eficaz para melhorar a qualidade do som. Como usar a equalização na correção de frequências. Passos para uma boa equalização. Identifique os problemas. Antes de aplicar EQ, é importante identificar quais frequências estão causando problema no áudio. Isso pode incluir frequências excessivas que fazem o som soar embolado ou confuso, geralmente em baixas frequências. Falta de brilho ou presença, comum em altas frequências ou médios agudos. Excesso de ressonância em certas frequências, que pode tornar o som desconfortável. Uso do High Pass Filter, HPF. Em muitos casos, o uso de um filtro passa alta, High Pass Filter, é essencial para remover frequências indesejadas de graves em instrumentos como vocais, guitarras e teclados, permitindo que o mix fique mais limpo. Exemplo, um filtro passa alto em vocais pode ser configurado em torno de 80 a 120 Hz para remover sons de rumores e microfonia. Reduzir as frequências problemáticas. Corte nas baixas frequências se houver excesso de grave ou subgraves. Use um corte suave na faixa de 100 Hz a 200 Hz para clarear a mix. Frequência boxe, médio grave. Se o som estiver com um tom embolsado, tente atenuar entre 200 e 500 Hz. Frequência de nasalidade. Para reduzir a nasalidade de um vocal ou instrumentos, atue em torno de 1 kHz ou 3 kHz. Realce as frequências benéficas. Presenças de médio agudo para dar mais clareza a vocal e outros instrumentos. Realce levemente entre 2 a 5 kHz. Brilho e ar, agudos. Se um som parece opaco, aumente as frequências acima de 8 a 12 mil Hz para adicionar ar ou brilho. Atenção à largura de banda, Key. Ao aplicar EQ, a largura da banda, ou Key, controla a área de frequência afetadas. Em um Key estreito, afeta uma faixa pequena de frequências, enquanto um Key largo afeta uma área maior. Use um Key estreito para cortes precisos e um Key mais largo para ajustes mais suaves. 12.3.1 Técnicas de correção de frequências. Correção de graves. Corte de subgrave, use o High Pass Filter em instrumentos como vocais, guitarras para eliminar frequências abaixo de 80 Hz. Atenuação de graves indesejados. Se o baixo e o bumbo estiverem embolados, faça um pequeno corte em torno de 200 Hz. Ajuste de médios. Clareza para vocais. Se os vocais soarem embolados, faça um corte suave em torno de 300 e, se necessário, realce as frequências entre 3.000 Hz e 6.000 Hz, para aumentar a presença. Melhore a definição do baixo. Frequências entre 800 a 1.000 Hz podem afetar a definição do baixo. Um leve corte aqui pode ajudar a dar mais clareza. Ajuste de agudos. Adicionar brilho aumenta as frequências entre 8.000 Hz e 12.000 Hz para dar brilho a vocais ou instrumentos. Evite excesso. Tenha cuidado para não exagerar no brilho, pois pode causar distorções ou fadiga auditiva. 11.3.2 Ferramentas para equalização e correção de frequências. EQ paramétrica, usado para ajustes detalhados e precisos. Exemplo: Fab Filter Pro Key 3, Waves Key 10, UAD Cambridge EQ. EQ gráfico, simples de usar, ideal para ajustes rápidos. Exemplo: Waves API 560, SLG Equalizer. Multibanda, quando você precisa aplicar EQ em diferentes faixas de frequência separadamente, sem afetar as outras. Exemplo: Waves Linear Phase EQ, Fab Filter Pro MB. Analisadores de espectro, ferramentas visuais como SPAN, de Voxengo, ou Isotope Ozone EQ, podem ajudar a identificar onde estão os picos de frequência em sua mixagem. 12.3.4 Dicas finais para a equalização. Use um EQ com moderação.
Exagerar na equalização pode resultar em um som artificial. Às vezes, pequenos ajustes são suficientes. Ajuste com o ouvido. Embora a visualização de EQ ajudem, sempre confie o que os seus ouvidos estão ouvindo. O importante é como o áudio soa no contexto da mixagem. Aplique EQ após o balanceamento de níveis. A equalização deve ser aplicada após ajustar os volumes das faixas. O equilíbrio correto dos níveis é a base para uma equalização eficaz. Usar a equalização corretamente pode transformar completamente a qualidade de uma gravação ou mixagem ao vivo. Assegure-se de fazer ajustes cuidadosos, focados na clareza, separação e coesão da sua música. Referências: Davis G. Patronis Jr. e 2013. Sound System Engineer, Focal Press. Brown B. 2010. Audio Engineer, 101. A Begin Guide to Music Producer. Course Technology PTR.